Pai do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo esteja nessa manhã com a gente, sempre. Eu só gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Eu não sou pregadora, mas vim trazer uma palavra pra você, tá bom? Nessa manhã eu vou tentar explicar o que eu vou ler. Não sou muito boa de leitura também, vai ter muitos erros aqui, mas vocês relevem, tá bom? Sou muito envergonhosa também, mas Deus está trabalhando. Vamos ler, tá bom? Em número 11, capítulo 12, tá bom? A sedição de Miriam e Arão, tá bom? E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Zipa, que tomara, pois tinha tomado de mulher cugita. Vamos para o 2. E disse, porventura tem falado do Senhor? Porventura tem falado do Senhor somente por Moisés? Respondeu Miriam para Arão. Não tem falado também por nós? Miriam falou. O Senhor ouviu, era um varão, Moisés, moço, mais do que todos os homens havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam, vós três, saia da tenda. Parou no 4. Saia da tenda. O 4, do 2 até o 4, eu entendi que Miriam estava falando mal de Moisés com Arão. Tá bom? Se questionando com Arão sobre algo ali. Algo se questionando, e disse também, pelo que eu entendi aqui, que Deus não só falava com Moisés, mas sim, já falou com Arão, e o Senhor tem se apresentado em demais pessoas, pelo que eu entendi. Então Jesus ouviu a conversa de Arão com Miriam e pediu que Miriam e Arão saíssem da tenda. Moisés também. Aí vamos para o 5. E da congregação saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs na ponta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentou. No 6. Então disse, ouve agora minhas palavras, e se três vós profeta, eu, o Senhor, a visão. Profeta, eu, o Senhor, a visão. E ele me faço conhecer ou falo com ele. O Senhor não é assim, como o meu servo Moisés. Parou no 7. O Senhor quis dizer para Arão que da mesma forma que ele fala com o seu servo Moisés, não é da forma que ele fala com Arão, entendeu? Porque Arão tinha ali se questionado junto com Miriam. Miriam se questionou sobre Moisés, que Moisés não sabia liderar, que ele não estava preparado, que aquela não era mais a função, que ele preferia ouvir outras pessoas, entendeu? Aquela discussão ali entre família. Então ela se questionou, pelo que eu entendi, do servo do Senhor, entendeu? Parou no 7. E tudo isso eu venho entender. Até o 7 eu entendi. Não é diferente nem na minha nem na sua vida. Às vezes tem gente se levantando contra o seu ministério, se levantando contra o seu cargo que o Senhor liderou para a sua vida. Estão dizendo que esse não é o seu cargo, não é o seu propósito, não é o que você está fazendo ali para Deus, não é o suficiente, entendeu? Tem gente que não está feliz pela conquista que Deus te deu. Isso não é diferente na nossa vida. Diz para nós que a gente não é capaz, a gente não é possível. Mas a gente conhece a história de Moisés. A gente conhece a história de Moisés.
Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no Egito, e o Senhor tirou ele da terra do Egito e jogou ele para o deserto. E ficou 40 dias no deserto, entendeu? Então eu creio que essa missão que o Senhor deu para Moisés, porque ele confiava nele, ele sabe que o seu servo, Deus conhece a cada um, ele sabe que o seu servo, se Deus te deu essa posição, ele sabe a qual ele vai te capacitar para você chegar até lá. Deus jamais vai dar uma coisa para o seu servo sabendo que ele não tem a capacidade de aguentar aquele fardo. Então Deus escolheu o teu servo para fazer a obra. E ali Miriam se questionou que chegou um certo ponto que Moisés não estava sabendo lidar com o seu povo. Entendeu? E Deus chamou eles para fora, saia para fora. E disse para o seu servo Arão, do jeito que eu falo contigo, não é o jeito que eu falo com o meu servo Moisés. Entendeu? Então, às vezes, tem gente que não entende, acha que o chamado que está na sua vida tem que ser o chamado da minha. O chamado que está na vida de outra pessoa tem que ser o mesmo. O que o Deus está fazendo na vida dela tem que ser da minha. Não. Deus faz da forma que quer, da maneira que quer. Ele sabe com quem ele fala, entendeu? E hoje a gente temos que entender que isso não é nós, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que entende, Ele sabe a liderança que Ele vai te dar, entendeu? Então paramos no 7. E não assim como meu servo Moisés, assim diz o Senhor. Sei que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, tem e não por iniquidade, pois ele veio à forma do Senhor, como pois teme a falar contra o meu servo, contra Moisés. 9. E aí o Senhor contra ele se afendeu a retidão. E a nuvem, 10. E a nuvem se afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, e branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. 11. E disse a Arão, Moisés, ó Senhor, não ponha terrógaços abre e nós pelo pecado, pois loucamente procedemos o pecado. Ora, não seja ele como um aborto que saiu do ventre da sua mãe, tido a metade da sua carne já comida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te, cure. E respondeu o Senhor a Moisés. O Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um. E às vezes isso não é diferente do que aconteceu aqui. Existem pessoas que estão enfermo, mas enfermo espiritualmente, entendeu? Que tá ali acusando seu irmão, apontando seu irmão, sem saber do projeto, do sonho a qual o Senhor colocou ele, entendeu? E existem pessoas também que a Bíblia aqui relata que eles queriam se levantar contra Moisés. O Senhor escutou e lançou sobre Miriam uma lepra, para ela não mais se questionar do seu servo Moisés. O Senhor disse para ela também, para ela não se levantar contra o seu servo, porque ele escolheu ele para fazer aquela posição. Ele fala face a face, boca a boca, e ele tem sido fiel ao Senhor, entendeu? E não é diferente nem na minha nem na tua vida. Você tem sido fiel ao Senhor. Às vezes tem pessoas que têm tentado te parar na caminhada, tem pessoas tentado te impedir de chegar até Jesus, entendeu? Às vezes você tem escutado coisas que tem te machucado. Aqui Moisés não escutou, mas a Bíblia também diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, ele contempla, ele escuta.
Então, irmão, a gente